Combater uma organização criminosa nunca foi fácil em lugar algum do mundo. No Brasil, várias pessoas se dispuseram a combater as facções que foram crescendo no estado. Alguns deles foram vítimas e não tiveram a proteção do próprio estado que eles defendiam. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e eu sei que vocês sempre vêm aqui pra gente atualizar os casos. A gente tá cobrindo a morte do Rui Ferraz Fontes, né, e as investigações. Derrite falou que chegou a prender já um suspeito, mas até agora não teve a identificação dele. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui exatamente para conversar um pouco com vocês sobre essa morte que aconteceu e outras mortes que já aconteceram parecidas com essa, apesar da gente ainda não saber se isso tem a ver com a organização, com o primeiro comando, né? Mas a gente já fez vídeo dessas 3 pessoas que a gente vai falar aqui hoje, depois a gente vai deixar os links aí para vocês. E a gente tá atualizando no @joelpaviotti, em tempo real as coisas, tudo o que tá acontecendo vocês podem ver lá. Então segue a gente que lá a gente dá outras notícias. O caso do Ceará, que os guardiões do estado estão sendo substituídos pelo TCP e tal, barato, é muito louco mesmo. Hoje nós vamos falar de homens que tentaram combater a organização e entraram na lista da organização para serem executados e como que foi essa história aí desses 3 homens. O Antônio Machado Dias, juiz Machadinho, o José Ismael Pedrosa, o diretor José Ismael, e o Rui Ferraz Fontes, o delegado. Um diretor de presídio, um juiz corregedor e um delegado. Fazia tempo que o primeiro comando, se foi isso que aconteceu, é suspeito ainda, não executava uma autoridade pública fazia um bom tempo, inclusive, e isso pode ter uma escalada, certo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Enquanto Edu roda a vinheta, você deixa o like de vocês. Edu, roda a vinheta. Bom, pessoal, desde 1993, quando a organização surgiu, né, em um jogo de futebol no anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, a organização tem seus inimigos, que são os combatentes do lado do Estado. Vamos primeiro falar sobre o massacre do Carandiru que aconteceu em 1992. Quando aconteceu isso, que 111 presos foram mortos, a gente tem um vídeo aqui contando a história do Carandiru, do início ao fim. Um vídeo de mais de 1 hora, coloca também aí, Fernandão, muita gente que chegou agora não assistiu, assista isso daí. Nesse massacre, quem era o diretor do presídio era um cara chamado José Ismael Pedrosa. Tem uma longa história como diretor de presídio. Para ser diretor do Carandiru, diretor-geral, tinha que ser muito bom, tinha que ser muito antigo nas coisas e tal. E esse diretor, ele estava nesse dia e muitos dos presos jogaram nas costas dele a responsabilidade pelo massacre, porque ele não deu conta de organizar ali e foi substituído pelo coronel Biratã Guimarães. E aí, vocês sabem o que aconteceu quando a PM entrou lá dentro. Quando os caras foram reformar o pavilhão 9, eles trocaram, né? O Estado transferiu o José Ismael Pedrosa para uma cadeia que era a cadeia de Taubaté, que numa parte da cadeia de Taubaté era o centro de custódia e tratamento, que era para presos inimputáveis, né, que tinham alguns transtornos mentais, e no fundo dessa cadeia, num lugar bem escuro, horrível, era o anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde ficaram ali em 1993, julho e agosto de 1993, 8 presos que fundaram o primeiro comando. De Leão, Cezinha, Zé Cachorro, Paixão, Isaías Esquisito, Misael, esses caras. Tanto que o Edmir Ambrosio, que era um chefe do comando, chegou uma vez, segundo o Josmar Josino, chegou uma vez pro José Ismael Pedrosa e disse assim: foram 9 pessoas que formaram o primeiro comando, 8 presos e o senhor. O comando, ele tinha uma questão com o José Ismael Pedrosa e ele jurou o José Ismael Pedrosa que foi um cara que tentou combater a organização quando eles já estavam dentro do presídio ainda, quando eles ainda estavam dentro do presídio. O tempo foi passando, o José Ismael Pedrosa continuou como diretor e ele se aposentou. Ele tinha uma filha chamada Eulália, que era uma filha que era médica, ginecologista, que morava em Taubaté. A filha dele foi sequestrada por membros da organização e esse sequestro terminou que os caras entregaram porque a filha não tinha nada a ver com a parada. Em 2005, o José Ismael Pedrosa estava saindo do consultório da filha, ele ia para um lugar que era um churrasco que ele ia passar, ele saiu, estava dentro de um Honda e ele foi abordado por 3 homens armados dentro de um carro. Os homens foram parar o carro, saíram e atiraram. O carro dele bateu num poste e ele tomou um tiro no rosto, alguns tiros no rosto, e ele veio a
óbito. Era uma das primeiras mortes do Estado. Então esse foi o fim do Ismael Pedrosa, que foi o cara que combateu o comando dentro das cadeias. Outra morte que foi uma morte importante também para entender a história da organização, o juiz Antônio Machado Dias, tá? Conhecido como o juiz Machadinho. O juiz Machadinho é da região de Presidente Prudente, era da região de Presidente Prudente. Quando a organização estava mais crescida, assim, já tinha aumentado lá pro início dos anos 2000, que houve aquela primeira rebelião de 2001, que foi uma rebelião muito grande, o Estado de São Paulo começou a se mexer, sobretudo a administração penitenciária, e passou a acelerar a construção e adaptar cadeias na região do Presidente Venceslau Bernardes, Presidente Prudente, para receber líderes da organização. E alguns líderes foram enviados para lá. E o juiz Machado Dias, ele tinha uma fama de ser um juiz corregedor muito duro, uma caneta bem forte, tá? Existiam até algumas histórias na época que ele era um juiz muito rígido mesmo, e que era um juiz combativo. A fita dele era combater para que não crescesse essa organização. E esse juiz, ele começou a, assim, manter uma rigidez maior sobre os membros da organização. Houve uma encomenda, segundo o jornalista Josmar Josino, houve uma encomenda da morte desse juiz. E, novamente, o juiz saía do fórum, estava indo para casa, parou um carro do seu lado, um Uno, e executou o juiz. Um desses executores era um homem chamado Funchal. Dizem que até hoje esses caras recebem pensão pela morte do juiz Machadinho. Foi nessa época, Fernando, inclusive, que o GG do Mangue, o Rogério Jeremias de Simone, ele se aproximou do Marcola, porque ele teria avisado o Marcola da morte do juiz Machadinho, e na época foi um frisson para os presos da organização, porque era a primeira vez que os caras, que foi em 2003, né, que os caras conseguiam executar uma autoridade do calibre de um cara que é magistrado, cara. Pensa que os caras executaram um magistrado do estado de São Paulo, que era juiz corregedor da cadeia. Inclusive, até interessante, porque quando o Machado Dias faleceu, o Lincoln Gaquia, que é hoje o cara que mais combate, pelo menos a organização, que é o grande denunciante, ele entrou no jogo, né? Ele entrou na jogada, porque o juiz Machadinho, inclusive, era amigo pessoal do Lincoln Gaquia, ele já falou várias vezes sobre esse assunto. E aí nós temos agora a terceira morte, que ainda neste momento da gravação desse vídeo, 16 de setembro de 2025, às 14 horas, até esse momento, não foi confirmado ainda que a organização seja a mandante ou a executora da morte do Rui Ferraz Fontes. Mas o Rui Ferraz, para quem não conhece, ele foi um grande combatente da organização durante o início dos anos 2000. Ele foi o cara que fez o primeiro organograma da estrutura do comando, conseguiu muitos grampos para entender os caras. Descobriu que as esposas dos caras que organizavam as centrais telefônicas para os caras conseguirem desenrolar e dialogar para expandir a organização pelo sistema. Fez os primeiros inquéritos para denunciar os caras que eram chefes da organização. Então foi uma parada que também criou-se uma rivalidade aí, criou-se um desafeto muito grande. E o Rui andava sem escolta e ele acabou virando secretário de administração da Praia Grande, que é no litoral paulista, que é uma área muito forte da organização também. E é aí que o bicho pega, porque ele foi executado. A execução dele, ao que parece, foi algo bem profissional, feito por gente que sabe o que tá fazendo, que sabe executar os outros, que é profissional nisso daí. E ele foi a óbito, e novamente a gente ainda não sabe, até esse momento, se foi da organização ou não. Mas já começa a se ventilar que isso possa ter acontecido. Se isso realmente aconteceu, foi a tríade de todos os homens, dos três que combateram bastante a organização, que acabaram sendo executados por ela. Enfim, tiveram uns fins tristes. Eu fico me perguntando, sabe? São homens que combateram e são homens que não tiveram nem escolta. O Rui Ferraz Fontes não tinha nem escolta, né? Não tinha escolta de nada, não tinha. Eu conversei com o Rui ano passado e perguntei se ele gostaria de fazer uma entrevista comigo, tá? Uma live pra gente contar um pouco da história. Ele falou que não queria, que isso aí era coisa do passado, que ele se aposentou e não queria mais falar sobre isso. E acabou que ele foi a óbito aí, numa situação muito triste. E é isso. Só para vocês entenderem melhor a história aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É tudo de graça para fazer isso. Mas vocês também podem ajudar a gente de duas formas. No Apoia-se, a partir de R$2 é uma forma muito segura de vocês nos darem uma força. E se possível, rapaziada, vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. É nessa plataforma aqui mesmo. Isso dá uma força muito grande pra gente. Falou, até mais. Obrigadão.